aumentar ou vai diminuir? Né? Vai se manter a mesma, porque nós estamos assumindo que a oferta de moeda é exógena. Se a taxa de juros cai ou se ela aumenta, não importa, a oferta de moeda sempre é um valor aqui estabelecido pelo Banco Central. O Banco Central, o tempo todo, está controlando o valor do M1. Então, a curva de oferta de moeda seria representada dessa maneira. Uma curva absolutamente vertical. Tá? Digamos que a quantidade de moeda em circulação, dos meios de pagamento, seja aqui, 200 bilhões. 200 bilhões de reais. Tanto faz se a taxa de juros é 20%, 15%, 10%, 7%, 2%, qualquer que seja a taxa de juros, a oferta de moeda vai ser de 200 bilhões de reais. Ah, por que isso? Porque eu estou assumindo, por hipótese, que ela seja exógena. O Banco Central controla totalmente, deixa o gráfico aqui na tela um pouquinho, o Banco Central controla totalmente o volume dos meios de pagamento. Bom, e daí? Para que vai servir esse gráfico? Na interseção das duas curvas, nesse ponto de interseção, nós teremos a taxa de juros que equilibra o mercado monetário. A taxa de juros que vai funcionar nessa economia vai ser essa daqui, I1. Pode ser 20%, 16%, né, qualquer que seja o valor. Então, a taxa de juros nasce do encontro entre a oferta de moeda e da demanda por moeda. Tá certo? A partir de agora, pessoal, a gente não pode esquecer isso. O governo controla a taxa de juros do mercado? Não. Diretamente, não. O que o governo controla é o volume dos meios de pagamento. A política monetária, a partir de agora, que nós vamos estudar no modelo ISLM, a política monetária consiste no controle disso aqui, do M1. A taxa de juros vai ser um resultado da oferta e da demanda. Olha um exemplo. O que acontece se o governo praticar uma política monetária expansionista? Como é que pode ser a política monetária expansionista? Bom, o governo pode, por exemplo, reduzir o depósito compulsório, né, dos bancos comerciais. Isso aí colabora para expandir, né, o volume do M1, dos meios de pagamento. Ou então, o governo concede regras mais flexíveis para o redesconto. Então, os bancos criam mais moeda escritural. Ou ainda o Banco Central ele vai comprar títulos públicos que estão nas mãos dos agentes econômicos. Então, ele vai colocar em dinheiro em circulação. Qualquer política monetária expansionista vai deslocar essa curva para uma outra posição aqui à direita. Essa curva se desloca inteiramente, vamos chamar aqui M', digamos que a oferta de moeda agora seja da ordem de 240 bilhões. Então isso aqui foi o efeito de uma política monetária expansionista. Deslocou essa curva de oferta de moeda inteira. Como resultado da política, no novo ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio é a interseção, né, entre a curva de demanda por moeda e essa nova curva de oferta. Como resultado, nós teremos o quê? Olha aqui. Olha o que acontece com a taxa de juros. Ela cai. Ela se reduz. E faz sentido, né? Se a taxa de juros representa o preço da moeda, e se a quantidade de moeda em circulação aumentou, então a taxa de juros tende a diminuir. É a mesma coisa que acontece no mercado de batata, por exemplo. Se a oferta de batata aumenta, o preço da batata cai. Então, o mesmo raciocínio, tá certo? O mesmo raciocínio.
Com isso aqui a gente já começa a se familiarizar também com alguns gráficos que vão ser muito utilizados lá no modelo ISLM. Se o governo praticar uma política monetária contracionista, qual é o resultado? Se o governo diminuir a oferta de moeda, nós teremos um deslocamento dessa curva para a esquerda, uma contração dos meios de pagamento. Se você desenhar, né, aqui você pode até visualizar, se a oferta de moeda se deslocar aqui para a esquerda, o novo ponto de equilíbrio aqui vai resultar numa taxa de juros mais elevada. Tá bom? Então, o governo, pessoal, só influencia a curva de oferta de moeda. Bom, e a curva de demanda por moeda? Ela pode sofrer algum tipo de deslocamento? Sim, né, pode acontecer também. Vou fazer do lado de cá, né, desse lado aqui do quadro. Deixa eu passar para o lado de cá. Olha o que é que pode acontecer no mercado monetário. Nós temos aqui a representação da taxa de juros e da demanda por moeda. Temos aqui a oferta de moeda exógena, controlada pelo Banco Central. E temos aqui a curva de preferência pela liquidez, a demanda por moeda em função de uma certa renda Y1. O nível de renda da economia, né, o nível de produção, atualmente é esse, Y1. Então, na interseção entre as duas curvas, vai nascer a taxa de juros de equilíbrio. A economia está funcionando agora com essa taxa de juros. Essa taxa de juros nasce no mercado monetário. O que acontece se houver um crescimento da renda? Se a economia do país está aquecida, né, e a renda se expande, o que vai acontecer? Com maior nível de renda, maior nível de produção, as pessoas, né, estão mais ricas, estão com mais renda, né, vão realizar mais transações econômicas, as empresas também estão realizando mais transações econômicas, aumentará a demanda por moeda pelo motivo transação e também a demanda por moeda pelo motivo precaução. Isso daqui, esse aumento da demanda por moeda, da necessidade dos agentes econômicos de terem um estoque de moeda nas suas mãos, provocará o quê? Um deslocamento dessa curva de demanda por moeda. A curva inteira se desloca. Ela se expande. Nós temos agora uma demanda por moeda função de um novo nível de renda, de uma renda Y2. A renda cresceu, né? Aqui a renda era de, 1 trilhão, e aqui passou para 1 trilhão e 100 bilhões. A renda da economia cresceu, então há uma necessidade maior de moeda. Ora, se a oferta de moeda é a mesma, e a demanda por moeda aumentou, a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, é o custo de aquisição da moeda, olha o que acontece com ela, vai aumentar. Necessariamente a taxa de juros cresce. Observe que aqui, né, a taxa de juros cresceu porque a economia se expandiu. O que é que o Banco Central poderia fazer? O Banco Central poderia proibir os bancos, né, de cobrarem uma taxa de juros mais alta? Né? Poderia, mandar a Polícia Federal prender esses banqueiros, né, gananciosos que estão cobrando juros mais altos? Não. O que é que o Banco Central tem que fazer nessa situação? Ele tem que expandir a oferta de moeda. Para manter essa taxa de juros inalterada, o novo ponto de equilíbrio teria que ser aqui. Então, para impedir o crescimento da taxa de juros, o Banco Central pode também, e aqui ele deve fazer isso, expandir a oferta de moeda.
aí a taxa de juros vai voltar ao nível inicial. Tá bom? É importante compreender bem esse gráfico aqui, tem muita coisa que a gente vai usar depois. Né? Quais são as ideias fundamentais? Quando a renda aumenta, há um número maior de transações econômicas, há uma necessidade maior de moeda pelo motivo transação e também pelo motivo precaução. Isso causa um deslocamento, uma ampliação, uma expansão da demanda por moeda. Necessariamente vai haver aumento da taxa de juros. Ok? Se o Banco Central quiser impedir esse aumento da taxa de juros, ele tem um instrumento para fazer isso. É a política monetária, é aumentar a oferta de moeda. Certo? Ele não manda diretamente na taxa de juros. Tá? Não manda diretamente na taxa de juros. Ele controla isso daqui. Até mesmo quando o governo anuncia, né, que vai aumentar a taxa de juros Selic, na verdade ele não aumenta a taxa de juros Selic, ele aumenta a meta para a taxa de juros Selic e vai usar todos os seus instrumentos de política monetária para que a taxa Selic seja aquela que ele pretende. Mas o Banco Central não interfere diretamente na taxa de juros. Ok? Bom, com isso daqui nós temos mais um ponto ainda para fazer um comentário aqui, que é o sistema de metas utilizado aqui no Brasil para conter a inflação. Como o Banco Central ele precisa continuamente aumentar a oferta de moeda, corre sempre o risco de haver uma pressão inflacionária. Então, o nosso item 3.8 tem aí uma descrição bem objetiva do regime de metas de inflação no Brasil. O Banco Central, atualmente, ele anuncia publicamente para a sociedade quais são as metas de inflação para o médio prazo. Então, normalmente, ele vai mostrar a meta de inflação para 2011, 2012, 2013. Essas metas de inflação são anunciadas para todos os agentes econômicos. O próprio governo federal, quando está fazendo o seu orçamento público, ele coloca num capítulo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele coloca qual é a previsão, a meta de inflação que o Banco Central vai perseguir naquele ano. Isso para quê? Essa meta de inflação serve como uma espécie de catalisador, um valor que vai influenciar as expectativas de todos os agentes econômicos. Então, os empresários, na hora de tomar as suas decisões de longo prazo, eles vão raciocinar com esses números do Banco Central. Os sindicatos, quando estiverem negociando com seus patrões a reposição dos seus salários, vão ter em mente também esses valores esperados para a inflação. Tá? Mais adiante no nosso curso, nós vamos ver também as teorias da inflação e vamos ver que muitas vezes a inflação é exatamente aquela que os agentes econômicos esperam. Então, no sistema de metas, o Banco Central se compromete a manter uma expansão monetária constante, consistente com a renda. Por isso que a política monetária ela fica bastante rígida para garantir a credibilidade do sistema, para que os agentes econômicos acreditem que a inflação vai ser exatamente aquela que o Banco Central está propondo. Esse é um sistema que vem sendo utilizado no Brasil desde 1999, e vem funcionando aí dentro da normalidade. Ok? Bom, pessoal, terminamos então esse módulo 3, agora nós vamos para o módulo 4. Vamos ao módulo 4 agora, nós já estamos, cuidando de alguns assuntos de teoria econômica, não é isso? Nós já estamos vendo aí a relação de causa e efeito entre essas variáveis todas. Muito bem. Vamos começar com o módulo 4, que cuida do modelo keynesiano e o modelo ISLM. O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é do equilíbrio macroeconômico. Tá? A primeira ideia aí do equilíbrio macroeconômico. Bom, um breve parênteses aqui. Quem
viu o noticiário hoje, noticiário econômico, aí nos jornais saiu a manchete que o PIB brasileiro teve um crescimento de 7,5% em 2010. Foi um crescimento fantástico, um dos maiores crescimentos nos últimos anos. Enquanto que em 2009 o PIB teve uma ligeira queda. E em 2008 ele já teve um outro crescimento. Então, a cada ano, o PIB vai apresentando uma taxa de crescimento maior ou menor. Às vezes ele cai um pouquinho, às vezes ele cresce muito. O que é que explica isso? Por que é que o PIB fica oscilando ao longo do tempo? Se nós fôssemos colocar num gráfico, se a gente fosse colocar num gráfico a variação do PIB ao longo do tempo, se a gente pegar aqui dados que mostrem ao longo do tempo como é que se comporta o PIB do país, cadê? Mostra aqui, enquadra aqui o gráfico, estou falando desse gráfico aqui. Se a gente for colocar ao longo do tempo, o PIB, ele vai fazendo esse movimento aqui? Não. Na verdade, o PIB não se comporta assim. O PIB se comporta dessa forma. Ele sobe, aí cai um pouquinho, aí sobe mais, cai um pouquinho, aí fica assim. A produção do país sofre uma série de flutuações. Nós temos momentos de expansão, expansão do PIB, crise, e aí vem aqui uma queda, uma recessão, depressão econômica, aí começa a crescer de novo, outra crise, aí cai o PIB novamente, e assim por diante. Então há uma série de flutuações econômicas. O governo fica o tempo todo usando sua política fiscal e sua política monetária para tentar impedir essas flutuações do PIB. Para entender isso, por que o PIB faz esse comportamento, é que nós temos que cuidar dessa ideia aí do equilíbrio macroeconômico. Vamos entender o que é esse equilíbrio macroeconômico. É o item 4.1 do nosso módulo. Nas aulas anteriores de contas nacionais, nós utilizamos muito essa equação aqui. Nós vimos que o PIB ele poderia ser calculado pela ótica da despesa. Não é isso? Usamos muito essa equação. PIB é igual ao consumo, mais o gasto do governo, mais a formação bruta de capital fixo, mais variação de estoques, mais exportações, menos importações. Ou seja, tudo aquilo que é produzido na economia tem que ser igual aos gastos dos agentes econômicos. Em outras palavras, tudo aquilo que é produzido é comprado pelos agentes econômicos. Isso só é verdade nas contas nacionais porque nós consideramos que a variação de estoques é um investimento não planejado. Por isso que sempre fecha um número, Se o PIB é igual a 1.000, essa soma daqui também é igual a 1.000. Porém, quando a gente tem variação de estoques, isso significa o quê? Que as compras efetivas, a demanda efetiva por bens e serviços foi menor do que a oferta. Então, contabilmente, sempre a gente vai ter uma igualdade entre a produção e o dispêndio e a despesa. Mas em termos reais, quando há variação de estoques na economia, isso mostra que as empresas produziram mais do que realmente foi demandado. Então, não houve, de fato, um equilíbrio entre a oferta e a demanda, entre a oferta agregada e a demanda agregada. Então, é muito comum na economia haver desequilíbrios. E aí nós temos a seguinte situação. Se a oferta agregada for maior do que a demanda agregada, a economia vai se ajustar? Como é que vai ser esse mecanismo? Se a demanda agregada, por sua vez, for maior do que a oferta agregada, como é que vai haver esse ajuste? Como é que a economia vai se ajustar?
Bom, aí entra o papel da teoria econômica, tá certo? Na teoria econômica, nós temos dois grandes modelos que explicam o comportamento da economia e essa desigualdade, né, entre o PIB, entre a oferta agregada e a demanda agregada. Nós temos aqui o modelo clássico e temos o modelo keynesiano. Em primeiro lugar, o modelo clássico, ele foi amplamente utilizado até a década de 1930, né? Então é coisa bastante antiga, né? Foi utilizado até a década de 1930. Através desse modelo clássico, os economistas eles achavam que a oferta agregada sempre produz a sua própria demanda. Tá bom? Vamos colocar aqui no quadro algumas características dos dois modelos, para isso aqui ficar bem claro. São dois modelos que explicam o funcionamento da economia. Nós temos aqui o modelo clássico e temos aqui o modelo keynesiano. O modelo clássico, ele se inspira, se baseia na chamada lei de Say. Say é um economista francês, Jean-Baptiste Say, que ele diz o seguinte: a oferta cria sua própria demanda. Eu vou explicar isso. Primeira característica, a oferta cria sua própria demanda. Segunda característica, preços e salários são flexíveis. E terceira característica, a economia sempre tende ao pleno emprego. Muito bem. Então o modelo clássico começa considerando isso daqui. Ele toma como verdadeira lei de Say. A oferta cria sua própria demanda. O que é isso? As empresas, quando querem produzir mais bens e serviços, elas precisam contratar mais trabalhadores, né? Para produzir mais bens e serviços, precisam usar mais fatores de produção. Então elas contratam mais trabalhadores, portanto elas vão pagar uma renda mais elevada. Aquela renda total da economia, né, o Y maiúsculo, que a gente estava utilizando, né, para representar a renda total, o nível de produção, ela aumenta. Então, a oferta acaba criando as condições para que haja um crescimento da demanda. É um raciocínio muito simples.